Este trabalho resulta de dissertação de mestrado, aprovada em outubro de 2020 na Universidade de Brasília, intitulada O Corpo do Animal como Objeto na Arte Contemporânea, Deslocamento, Apropriação e Exposição, que trata em sentido lato da presença do animal na arte e investigou as implicações decorrentes da incorporação do próprio corpo ou de partes dos espécimes pelos artistas contemporâneos. A partir desses eixos e das inter-relações entre eles, discutimos se o corpo do animal, nessa nova condição, distingue-se ou não dos demais artefatos admitidos pelo sistema da arte. A ideia surgiu, principalmente, em 3 obras, contendo, respectivamente, um bode, um porco e um tubarão, realizadas em décadas diferentes, desde a metade do século XX, e cujas repercussões são conhecidas até hoje. Nelas, os espécimes já sem vida mantêm similaridade com a forma de quando ainda não haviam morrido, por meio de métodos de preservação. A partir da confirmação desse padrão, identificamos a necessidade de ampliar o escopo para adicionar à discussão as consequências impostas também por espécimes vivos que integram composições ou são tidos como cerne de trabalho de arte. Em tempos recentes, a questão animal tem estimulado diferentes áreas do conhecimento, em uma variedade de enfoques e um grande número de aproximações fez-se necessário para levar adiante nosso intuito de examinar como ocorre o transmudamento do corpo do animal resultante da passagem do estado natural para o estado de arte, inaugurada com a transposição para os gabinetes de curiosidade a partir do século XVI. A entrada dos corpos dos animais em dispositivos reconhecidos pelo sistema da arte fez com que os espécimes passassem a usufruir de novo status, e são várias as consequências desse deslocamento. Tendo em conta que a temática, devido à constância e à persistência, aparece ao longo praticamente de todas as etapas do desenvolvimento da vida humana, para discorrer sobre o percurso em direção à tridimensionalidade, esboçamos um exercício de correspondências, tendo como chaves de análise trabalhos figurativos que reeditam cenas de matadouro, modo pictórico que se desenvolveu na Holanda a partir do século XVI. O tema subsistiria na pintura e, a partir da segunda metade do século XX, simultaneamente, acompanhamos a intensificação de experimentações envolvendo o próprio corpo dos espécimes vivos ou mortos, e nessa trajetória chegamos à estadunidense Susan Lacey e ao chinês Zhang Huan, que, entre muitos outros, se notabilizaram pelo uso da própria carcaça de animais em suas obras. Ainda que as formulações mais atuais adotem como parâmetros atitudes dos modernistas em suas tentativas de rompimento com qualquer tradição, sendo o Ready-Made do Champiano um dos mais proficientes experimentos nessa linha, para explanar sobre a apropriação de animais na arte, mesmo que várias dessas obras tenham sido requisitadas, fundamentamos-nos em 3 trabalhos paradigmáticos nos quais coexistem ideias de apropriação e ready-made. Com Monogram, no qual aparece um bode, o estadunidense Robert Rauschenberg encaminhava-se rumo a um expediente que se multiplicaria a partir de então, o emprego em obras de arte de espécimes mortos e taxidermizados. Outro trabalho que ancorou nossa análise, O Porco Empalhado, foi escrito por Nelson Lerner e aceito pelo júri, composto por figuras basilares da crítica de arte nacional no 4º Salão de Arte Moderna do Distrito Federal. E, a exemplo da época em que foi exposto pela primeira vez, prossegue em sua capacidade intrínseca de promover questionamentos. O terceiro trabalho trata-se de um tubarão imerso em uma solução química dentro de um tanque envidraçado que tem realçado, por motivos profusos, muitos para além do artístico, a carreira do inglês Damien Hirst. Os processos apropriativos, tendo animais como foco, alinhados aos mecanismos de incorporação das coisas em geral, fizeram com que a presença do corpo de muitos espécimes fosse assinalada em diversos formatos. Em contínua expansão, esses procedimentos têm possibilitado aos artistas contemporâneos redescobrirem e atualizarem práticas da história da arte. Vê-se que muitas dessas operações distendem até o limite o corpo desses exemplares. Contudo, apesar das reações de vários setores
especialmente relacionados à proteção da biodiversidade, não se percebe retração no processo criativo, cujas principais ferramentas são animais, resultando em trabalhos que mantêm a faculdade de desestabilizar quem os vê, exigindo dos espectadores alterações em seus posicionamentos. Como quaisquer outras, obras marcadas pela presença de animais não prescindem dos canais clássicos de exibição, e a arte contemporânea evidencia que, além da experiência face a face com os animais, são as situações de exposição, a certificação dada pelo lugar onde são mostrados, que os tornam efetivamente obras de arte. Desse modo, é necessário atentarmos para as nuances do olhar humano quando esse se dirige ao animal, tornado a própria obra, ou parte dela, bem como o papel do artista nessa interação, considerando as singularidades da relação homem-animal, que tangencia a relação entre as coisas e nós mesmos e coloca o artista no limiar de uma fronteira, a arte e os direitos dos animais. Identificamos que inúmeras condições de variadas ordens são interpostas entre aquele que vê e o animal convertido em obra, em razão do status estabelecido pela superioridade, estipulada por conceitos como o antropocentrismo, que outorga aos humanos o controle sobre os seres animais e os materiais inorgânicos. O que se ratifica nesse contato é uma submissão por meio do olhar, atestada por autores, os quais instamos para auxiliar-nos a abordar essa multifacetada questão, como Jorge Bataille, que dedicou especial atenção à emancipação do homem da animalidade. Ao longo da investigação, reconhecemos o uso recorrente do corpo de animais como matéria-prima da arte em uma variedade de meios e possibilidades, uma atitude com efeito sobre o esvaziamento da capacidade de causar desconcertos, embora perceptíveis em maior ou menor grau, em obras que se diferenciam por essa peculiaridade. Nessas condições, diante de obras dessa natureza, é provável que o observador possa sentir alguma empatia e, concomitantemente, provar de certo desconforto. Afinal, considerado uma linha da filosofia que os opõe, sobre o olhar humano, o que vemos são apenas animais. A redundância das operações tem contribuído para que as resistências percam força. E, da mesma maneira como aconteceu aos ready-mades, os animais parecem seguir rumo a uma plena assimilação, com consequências sobre o modo como estes são olhados e pensados. Contudo, ainda que já se encontrem, em certo grau, mitigadas, essas obras, se levarmos em conta suas qualidades e idiosincrasias, prosseguem aptas a guardarem a faculdade de estimular reflexões naqueles que as vivenciam. Passamos às considerações finais. Concentramos-nos inicialmente em aspectos relacionados à presença do animal na história da arte. Em seguida, salientamos problemas inerentes à coisificação do animal pelos artistas contemporâneos, oportunizada pela introdução de materiais antes completamente desvinculados do ambiente canônico da arte. Nesse ponto, dedicamos-nos a estudar o que supostamente faria do animal um objeto diferente, para empreender uma reflexão acerca dos liames entre a espécie humana e os seres do reino animal. Ao mesmo tempo, aludimos às limitações, na maioria determinadas por fatores extra-artísticos, com inferências mais diretas na atuação dos artistas. Verificamos que, em meio a enfrentamentos das mais diversas ordens, como as várias tentativas de criminalizar o uso de animais, os artistas não permitiram que exemplares, vivos ou mortos, deixassem de frequentar o circuito da arte. E, no entendimento construído ao longo da pesquisa, percebemos que o animal não goza de privilégios e termina por ser tratado como um objeto na mesma intensidade das coisas ordinárias, naturais ou fabricadas, tomadas pelos artistas contemporâneos. Em uma época na qual a proliferação de imagens é traço distintivo, vemos que os animais estão por toda parte, em representações figurativas ou em seu corpo físico, em uma multiplicidade de circunstâncias. E por mais que essa banalização possa acarretar consequências ao modo de vê-los, não devemos interpretar essa disseminação indiscriminada como seu fim, pois da mesma maneira como ocorreram mudanças no estatuto dos espécimes transferidos do meio natural para o universo da arte, podemos encontrar-nos em meio a uma nova alteração nesse estado.
Como sucede aos aparatos utilitários ou às coisas em geral, objetificadas pelos artistas, que de tanto serem olhados se aproximam da invisibilidade, o animal, mesmo mantendo a faculdade de nos desafiar, corre o risco de deixar de ser compreendido em sua materialidade e fisicalidade, sobrevivendo como uma imagem renitente. Obrigado.